João, capítulo 12, versículos 4, 5 e 6. Eu vou usar a NAA. Capítulo 12, versículo 4, 5 e 6, da NAA. A Josi recebeu hoje o livro que eu indiquei, comprou. Levanta aí, Josi, para ele ver. O livro é aquele ali, ó. O livro dos Mártires, de John Fox. Vocês quiserem comprar para entenderem melhor a linguagem que eu uso nos estudos aqui a respeito dos apóstolos, aquele livro ali é bom para vocês lerem. Deixando claro que a história que eu vou contar hoje para vocês não está naquele livro, porque ele não é um mártir, né? Ele só foi um dos apóstolos, contado como um dos apóstolos, mas ele não passou dali, né? Ele morreu no mesmo dia que Jesus morreu, então. Vamos lá. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Versículo 6. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E, tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que era colocado nela. Afirmação. Ponto. É uma afirmação. Bom, hoje acho que vocês já perceberam pela leitura que a gente vai falar sobre o apóstolo Judas. Aquele que é o mais detestado pelos crentes, né? Judas o Iscariotes. A gente vai falar sobre ele nessa noite. Embora os textos bíblicos não contem muito sobre a história deste homem, há um grande parâmetro histórico em volta desse personagem. E a gente fala de Judas e a gente já lembra logo de quê? De quê? De quê? Hoje eu estava estudando, passei o dia todo estudando sobre esse personagem, pesquisei algumas coisas, e eu não encontrei nada diferente do que a gente já conhece, né, sobre isso. Só que lendo a Bíblia, né, lendo os versículos que me foram propostos para ler sobre esse homem, eu vi uma coisa que eu vou pensar se eu vou falar para vocês ou não, tá? Talvez não escandalizar vocês. Mas, vamos lá. Deixa eu tentar contar essa história para vocês de uma forma que vocês entendam. Primeiro, Judas o Iscariotes, né? Do grego Iehudá. Judas Iscariotes, do grego Iehudá. Iehudá. W-E, um traço em cima do E. H-U-D-A, acento agudo lá. Iehudá, que é uma variação do hebraico Judá, que é descendente ou filho ou aparentado de Judá, que quer dizer escolhido, que quer dizer escolhido.
ou abençoado. Filho de Simão Iscariotes. Ele era filho de Simão Iscariotes. Iscariote não é um sobrenome, tá, gente? É uma indicação de onde ele vinha, né? Que é Cariote, que é uma cidade, que quer dizer vilarejo com muitas casas. E como o nome já indica, ele não era galileu. Era o único dos discípulos de Jesus que não era galileu. Ele era judeu. Ele não era galileu, ele era judeu. Logo, eu quero que vocês abram comigo o capítulo 8. Capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, versículo 18. Perdão, versículo 19. Mateus, capítulo 8, versículo 19. É isso mesmo. Diz assim: então aproximou-se dele um escriba e disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo por onde quer que o Senhor for. Então, aproximando-se dele, um escriba disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo por onde quer que for. Nós temos aqui, nesse texto, o exato momento em que esse homem chega até Jesus. Aqui não dá nome, mas aqui é Judas falando com Jesus. É o momento exato em que Judas se une ao ministério de Jesus de Nazaré. Só que a pergunta que não cala é em que ponto Jesus pensou que Judas poderia chegar para deixá-lo seguir. Ué, por que será que Jesus não excluiu a Judas do rol de discípulos? E ele não era um discípulo distante, ele não era alguém que seguia distante. Porque se você ler o Novo Testamento, você vai perceber que havia uma multidão. Eram 5.000, 10.000, 15.000 pessoas, a ponto de o livro de Mateus chamar que Jesus tinha pouco mais de 70 discípulos, né? Os que receberam poder e autoridade, que foram de 2 a 2 as cidades, curando, batizando, expulsando demônios, ressuscitando mortos. E se maravilharam com isso. Você vai ver isso lá em Lucas 10. Eles se maravilharam de tal forma que chegaram para Jesus dizendo: Senhor, eu botei a mão sobre os enfermos e eles foram curados. Eu botei a mão sobre os mortos e eles ressuscitaram. Eu expulsei demônios no teu nome. Eles ficaram tão felizes com isso. Só que aí Jesus diz assim para eles: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Não vos alegreis por fazerem tal coisa, antes alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no céu. A de que a gente pense que
a aproximação a Jesus nos torna discípulos amados por Ele. A gente pensa que porque frequentamos a casa do Senhor ou temos algum tipo de talento envolvido na casa de Deus, remetente à obra de Deus, a gente pensa, poxa, eu devo ser importante para Deus. Há de nós que até se exaltem nisso, né? Sou levita, sou pregador, sou pastor, sou diácono, sou obreiro. Há corações que se inflamam de vaidade porque servem a Deus e tem algum tipo de cargo. E eu digo para vocês isso porque esse homem de que nós vamos discorrer aqui, ele tinha um cargo, além de ser seguidor, ele tinha um cargo, uma responsabilidade, e não era qualquer responsabilidade. Volta lá comigo, capítulo 12 do livro de João. Olha o cargo que ele exercia. A gente vai ler o capítulo 12 e o capítulo 13. Olha o capítulo 12 e o versículo que a gente leu agora. É o versículo 6 que a gente leu por último. Diz o seguinte, a parte B do versículo diz o seguinte, mas porque ele era ladrão e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Olha o capítulo 13 e o versículo 29 do mesmo livro. Capítulo 13 e o versículo 29 do mesmo livro. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então o que havia solicitado, que disse alguma coisa, que desse alguma coisa aos pobres. Ele era o tesoureiro do grupo. Ele não tinha uma função qualquer. Ele era o tesoureiro do grupo. E a gente não está falando de qualquer grupo. A gente está falando do grupo em que Jesus era o cabeça. Jesus era o mestre. Então, diferente da turma de hoje, é porque hoje é difícil arrancar dinheiro de crente, não é? A Solange que diga, né, Solange? Pense numa coisa difícil, é tu arrancar dinheiro de crente. Hoje em dia é assim. Hoje em dia você diz assim, irmão, a gente vai levantar aqui uma oferta. Quem tem? Começa os grilos cantados na igreja. Só que na época de Jesus não era assim. Não era desse jeito. Na época de Jesus as pessoas davam, e davam com alegria. E depois que Jesus morreu, também continuaram dando e dando com alegria. A gente só vai encontrar um episódio triste, né, que é no livro de Atos, eu acho que é no capítulo 5, que é a morte da mulher e do marido, que venderam o terreno e guardaram a metade do dinheiro e não quiseram dar. Mas a gente vai olhar essa história e vai ver que as pessoas doavam, pediam para que Jesus entrasse em suas casas, faziam grandes banquetes. E aí Judas era quem guardava as ofertas que Jesus recebia. Só que João é específico em dizer que tudo que entrava dentro dessa bolsa que ele levava, ele pegava. Ele pegava porque ele era ladrão. E daí eu olho para essa história e hoje eu, com a mente voando lá dentro de casa, comecei a pensar, Senhor, como é que tu deixa um homem desse, além de ser teu discípulo, ainda ter o cargo de tesoureiro na igreja, na comunidade,
permite que isso aconteça? Por que será que Jesus não repreendia ele? Por que será que Jesus não chegava até ele e falava para ele mudar, para ele melhorar? Poxa, a gente está falando de alguém que seguia Jesus, que não era como eu e você, que apenas lê histórias, que não era como eu e você, que apenas ouve falar de milagres que aconteceram em lugares e em certas ocasiões. Era alguém que presenciava essas coisas. Era alguém que via Jesus ressuscitar mortos. Era alguém que via Jesus curar os cegos, curar os paralíticos. Era alguém que via a multiplicação de pães e peixes. Alguém que viu Jesus andando sobre as águas. Alguém que estava lá quando ouviu ele bradar com grande voz, dizendo: vento, te aquieta, mar, te acalma. A gente está falando de alguém que viu todas as maravilhas de Deus por intermédio do próprio Filho de Deus. Mas tinha o coração trancado para Deus. E aqui é o ponto de ensino para hoje. Para mim e para você, hoje o que eu tive falando com Deus não foi pouco. É de saber que, e para mim que exerço uma função tão importante na igreja, é até uma tristeza. Porque você saber que você está pregando, ensinando alguém que nunca vai mudar, é uma coisa catatônica, te deixa perplexo. Que você fala, parece que está falando com uma porta, que não te responde, não te ouve e também não melhora. Mas que você não pode arrancar, porque não pode. Não pode arrancar porque não pode. Tiago, por que não pode arrancar? Porque não pode. E eu perguntei para Deus hoje: Senhor, por que não pode arrancar? Ele disse: porque não pode. E a gente olha para essa situação e a gente pensa assim: poxa, eu não faria isso. E eu digo para você que você faz coisa pior. Eu fiquei lá no meu sofá hoje e eu fiquei: meu Deus, eu também faço coisas desse tipo. Porque a gente é ruim o suficiente de conhecer a Deus, de saber quem é Jesus, e ainda assim ter o coração trancado para as coisas de Deus. Ainda assim ser incapaz de perdoar, ser incapaz de amar, ser incapaz de ter compaixão pelo próximo, ser incapaz de falar a verdade, ser incapaz de expressar aquilo que sente de verdade. A gente é ruim nesse nível, conhecendo Jesus como Judas conhecia. Melhora? Não melhora. Muda? Não muda. E a gente está na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 20 anos. Tem gente que tem 40 anos de igreja e é do mesmo jeito que era no mundo. Se não é pior, que lá pelo menos conhecer Jesus, aqui conhece e não muda. E a gente condena Judas porque traiu porque tinha uma fraqueza no coração chamada dinheiro. E eu te digo, o diabo te pega todo dia na fraqueza que tem no teu coração, e ele entra aí dentro e faz a roça que faz e não deixa você melhorar. É muito fácil
Calma aí que eu vou me acalmar. Gálatas, capítulo 5. Olha só o que está dentro de você, o tanto que você é ruim. O tanto que você é ruim. Para você parar de condenar Judas. Olha o tanto que você é ruim. Gálatas, capítulo 5. Versículo 19. Eu quero dizer para você que você é um vulcão em erupção. E isso tudo que a gente vai ler agora está dentro de você. As obras da carne são. Está escrito obras de Judas? É isso? Tu é feito de quê? Tu é feito de quê? São imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeira, orgias e coisas semelhantes a essas. Tudo isso está dentro de você. Tudo isso está dentro de nós. E a gente condena alguém porque caiu uma vez. A gente condena alguém que o diabo chegou no calcanhar dele e derrubou ele na fraqueza dele. Mas eu quero dizer para você que você também tem uma fraqueza. Eu posso não conhecer, mas você conhece e o diabo conhece melhor do que você. E é nela que ele te pega todo dia. Não existe arrependimento para quem não quer mudança. A única lição de hoje que eu li o dia inteiro, e a única lição que eu consegui tirar de Judas foi isso: não adianta não se arrepender. A gente tenta mudar. Eu não estou dizendo que você não tentou mudar não, tá, gente? Eu não sei também. Mas você já reparou que naquilo que mais te afeta é o que mais se repete na tua vida? Já reparou que aquilo que mais te atinge é o que mais se repete na tua vida? Aquilo que mais te tira da graça, vamos usar uma linguagem pentecostal, aquilo que te tira da bênção, da graça, da posição, do espírito, é o que mais se repete na tua vida. E a gente é tão defeituoso, a gente é tão ruim, a palavra certa é essa, ruim, que a gente não percebe. A gente não percebe. A gente culpa, a gente delega a culpa. A ira que vem dentro de nós, a gente atribui ao quê? Ao parceiro, aos filhos, a terceiros na igreja, a amigos, a inimigos, a vizinhos. Só que nós temos o coração irado, nós temos uma paciência curta. E eu quero dizer para você que isso é obra da carne que vai te levar para o inferno. Ponto. Ponto. Tu tá muito bem, só que você é tão pavio curto que se você botar o microfone aqui e alguém vier e colocar aqui, isso acaba com o teu dia. E você começa a esbravejar, a gritar. E isso te tira a paz. E se te tira a paz, toma o controle da tua vida. E sabe o que você faz? Você peca, dando lugar à carne.
O ponto de hoje, irmãos, não são as 30 moedas que levaram Judas à traição. O ponto de hoje é a fraqueza que abriu a porta. Eu quero que você hoje, é uma aula para você refletir sobre o que abre a porta para o diabo entrar na tua vida e atrapalhar o teu relacionamento com Deus. Porque tu é uma bênção. Quem vai assistir isso depois vai até me chamar de herege. Mas eu digo para vocês, ele era uma bênção. Ele era crente. Ele seguia Jesus. Ele ouvia os discursos. Ele ouvia a palavra. Ele via milagres acontecendo. Não tem como isso não te emocionar em algum momento. É igual você. Tu tá todo dia pulando no mistério? Não tá. Tu vem aqui, tu ora, tu canta, tu grita, tu pula, tu roda, tu sapateia, mas não é todo culto. Talvez o único apóstolo que mais se iguale a nós, a igreja de hoje, seja Judas, que é capaz de ver milagres acontecendo e ainda assim não mudar em nada. Que é capaz de ver grandes coisas feitas pelo céu e ainda assim não melhorar em nada. Nós temos lições diversas de humildade na Bíblia. E uma delas foi feita pelo próprio Jesus. Ou tu acha que quando Jesus estava lavando os pés dos apóstolos, ele pulou o pé de Judas? Ele não, Judas, senta ali que eu não vou lavar o teu nome. Só que se eu estou com raiva de alguém na igreja, eu falo com todo mundo. Só que eu pulo aquele que eu não gosto, né? Eu estou mentindo? Eu sou muito expressivo. Eu sou o pior de todos aqui. Não se engane, eu sou o pior do que qualquer um de vocês aqui. Se eu não gostar, minha cara muda assim. E às vezes nem eu percebo, mas já mudou, já foi, já deu. E esse é o ponto. Foi isso aqui que o Espírito Santo me chamou e me agarrou e disse assim: filho, eu te amo por causa disso. Hoje eu ouvi uma coisa de Deus que me deixou muito alegre. Mas eu não vou falar para vocês porque eu não vou amassagear o meu próprio ego. Você sabe por que Davi, ele foi amado por Deus? A gente leu aqui. A gente já ouviu essa história. A gente ouviu essa história domingo. Não foi isso? Quem estava no culto aqui ouviu. Ou ignorou, tanto faz. Que a gente é assim. Coisas que a gente não gosta de ouvir, a gente ignora. A gente começa a cantar dentro da cabeça, começa a conversar com fulano, começa a mandar mensagem. Por quê? Porque aquilo desagrada a nossa carne, a gente não quer escutar. E o pastor falou aqui sobre consequências de uma escolha feita por um monarca. Monarca esse, filho de Davi. Lá no capítulo 11 do livro de 1 Reis. E a história é essa. Salomão se corrompe, casa com mulheres estrangeiras, ergue altares aos seus deuses. E o ponto que me massacrou aqui, eu estava sentado aqui quando foi lido e aquilo entrou no meu coração. O coração dele não era igual ao de Davi.
São detalhes que a gente deixa passar. São coisas que a gente deixa embora e a gente não percebe que a própria Bíblia nos dá sinais de como a gente tem uma relação com o Espírito Santo. A gente tem uma relação com Deus. Porque não pense você que porque você é uma bênção, você é instruído, você é cheio do poder, que você é melhor do que alguém, não. Mas tem uma coisa que te diferencia de alguém. É o que está no teu coração. O coração de Salomão se encheu de idolatria. O de Davi não. A carne inflamou pelo pecado, ele foi. Quando a carne gritou pelo pecado, ele foi. Mas o coração dele ainda estava ligado ao de Deus. Aquilo que você faz que rouba a tua conexão com Deus é o que vai te levar para a lama. Esse desequilíbrio que você vive é o que vai te arrastar para a lama. Aquilo que você vive de tão ruim que é capaz de cortar o relacionamento que você tem com Deus é o que vai te levar para a lama. Pequei, não vou mais para a igreja. Me machucaram, não vou mais para a igreja. Estou passando dificuldade, não oro, no jejum, não consagro. Falaram mal de mim, o que foi que eu fiz para merecer isso? Me tranquei. Não é isso que está escrito? Ou você nunca leu que Davi escreveu a respeito da traição de Aitofel e do seu filho Absalão, dizendo: você, meu amigo, meu irmão, que comia o pão comigo, ergueu contra mim o seu calcanhar. E aí o texto é mais triste, porque o texto diz o seguinte: e isso o levou à cama. Talvez tu nunca prestou atenção nesse versículo, né? E isso levou à cama. Sabe o que isso quer dizer? Ele entrou em depressão. Sabe o que isso quer dizer? Ele teve sentimentos esmaqueados. A palavra depressão quer dizer, vem do latim deprevere, que quer dizer puxar para baixo. Se você escrever isso aí, né? Depressão vem do latim deprevere, que quer dizer puxar para baixo. Cientificamente, é o fato do teu cérebro estar tão triste, tão arrasado, que ele deixa de produzir a tal famosa dopamina, o hormônio da alegria, da felicidade. Teu cérebro corta isso, porque você passou por um trauma tão grande que você já não consegue mais ser feliz. Você já não tem alegria, você já não consegue viver em paz. Isso foi o que matou o meu espírito hoje. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser felizes. Estar feliz e ser feliz são duas coisas diferentes. Eu posso não estar feliz agora, mas eu sou feliz e tenho obrigação, como alguém cheio do Espírito Santo, de ser feliz em qualquer circunstância. Como ser humano, hoje pode não ser um dia tão bom. Esse mês pode não ser um mês tão bom. Só que a minha felicidade não pode estar ligada àquilo que eu tenho ou àquilo que eu deixo de ter. A minha felicidade tem unicamente que estar ligada a Deus. Então, se Ele está comigo, então eu sou feliz. E foi isso que não aconteceu com Judas.
ele não conseguiu absorver isso. Há alguns historiadores que dizem que isso não está na Bíblia. Mas eu achei muito bom falar isso para vocês. Tem historiadores que dizem que ele falava a respeito dele mesmo como uma vantagem de Jesus o tê-lo. Sabe? Ele se achava tão importante por ele ser escriba, ser judeu. Ele achava uma vantagem de Jesus o ter. Como um dos seus apóstolos. Porque ele achava assim: eu sou escriba, eu sou judeu. Então, como eu ando com um bando de analfabetos, né, de inferiores, todas as portas da Judéia se abrirão para Jesus. Então, ele pensa dele mesmo essas coisas. Foi por isso que Jesus disse assim: ó, eu escolhi 12 e um de vocês é o diabo. E a palavra diabo aí está no original grego, diabolo. Sabe o que quer dizer essa palavra? Diabo. Você fala essa palavra direto, né? Diabo. E talvez você nem queira, nem saiba que significado tem essa palavra, né? A palavra diabo é a palavra em latim, diabolo, ou grega, né? Diabolo, para usurpação ou assassinato. As duas palavras, os dois sinônimos, eles cabem na mesma sentença. Tanto usurpação quanto assassinato. É uma pessoa que não tem emoção ou não tem sentimento. É o mesmo sentido do serial killer do inglês, não é? Serial killer é alguém desprovido ou desligado de emoções. Alguém que é capaz de fazer o mal sem sequer sentir qualquer coisa. E Jesus disse isso categoricamente: escolhi 12 e um de vocês é o diabo. E a gente fica nesse intermédio de achismo sobre coisas boas de nós mesmos. Deixa eu contar uma coisa para vocês, antes da gente tomar café. Antigamente, quando eu não era crente, eu costumo pensar assim agora. Antigamente eu não era crente. Eu ia à igreja, eu pregava a palavra, mas não era crente. E eu achava muita coisa boa sobre mim mesmo, sabe? Eu achava que eu era uma vítima das circunstâncias, das ocasiões. E achava que merecia a atenção de todo mundo por isso. E achava que merecia muito mais por ser talentoso. Olha só isso. Eu que não tenho talento nenhum me achava talentoso. E eu ficava nesse degrau, nesse patamar que eu mesmo me coloquei, olhando qualquer pessoa que chegasse a mim de cima. Porque nós temos essa sentença sobre nós. Eu duvido que tu pense mal de você mesmo. E se alguém chegar para você e dizer assim: eu estava ali e fulano falou mal de tu, o primeiro impacto que vem de mim, falando de mim, tua mente, tu é ruim. Tua mente, vai, de mim. Falou do que de mim? O que eu fiz para falar de mim? Porque a gente se acha muito. A gente se acha acima de qualquer coisa. A
A gente acha que porque a gente aceitou Jesus, tudo que a gente faz é santo. Mas não é. Eu estava lendo o texto hoje, foi hoje mesmo. Eu estava lendo o texto de Êxodo, naquela parte em que Deus manda Moisés confeccionar as roupas de Arão, o sumo sacerdote. Vocês já repararam que ali tem um segredo? Você vai olhar, cada ponto das roupas de Arão tem um ponto, tem um segredo. Só que o que está escrito na placa que é colocada na testa de Arão é um dos maiores segredos que tem ali no texto. A placa era feita de ouro, e era escrita a seguinte frase: santidade ao Senhor. E se você ler esse texto, você vai ver a seguinte coisa escrita nele: para que todo sacrifício seja agradável ou aceitável diante de Deus. Tem algumas Bíblias que diz assim: para que nenhuma impureza seja vista por Deus no sacrifício. Não tem nada que você ofereça a Deus, seja o melhor que for, que não tenha defeito. E talvez hoje a tua raiva de mim aumente um pouco mais, porque eu tenho certeza que quem está nesse seminário desde o início não gostou de nenhum discurso até hoje. Só que hoje vai aumentar um pouquinho mais. Não talvez raiva não, mas o descontentamento. Vou melhorar. O descontentamento vai piorar um pouquinho mais hoje. Sabe por quê? Porque a gente acha que tudo que a gente faz para Deus é o suficiente. E eu vou te dizer hoje que não é. Você sabe por que você tem que ter pastor? Por que a igreja não é só isso? Eu aceito Jesus na minha casa e eu sirvo Jesus aqui mesmo. Eu tenho que ter orientação de alguém. Eu tenho que me submeter a um homem. Eu não acredito que você nunca parou para pensar nisso. A vida dele diante de Deus é o que faz as tuas orações serem aceitas. Tiago, isso é heresia, não é? É Bíblia. Se você não honra o teu pastor e não respeita ele, e se ele não tiver uma vida santa diante de Deus, qualquer oração que você faça, ela é rejeitada por Deus. Se eu fosse você, escrevia isso também. É por isso que você tem que ter pastor. É por isso que você não pode ser Cristo em casa. Eu sou o tal, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu consagro. Eu vou dizer para você uma coisa que talvez ninguém nunca disse, mas se você ler a Bíblia você vai encontrar escrito: a tua oração, o teu jejum, a tua consagração, a tua leitura bíblica não vale de nada porque ela não passa do teto da tua casa. Você não tem ninguém para te apresentar diante de Deus. Mas aí eu digo, aí é por isso que a responsabilidade do pastor é maior ainda. Porque ele precisa ter na sua testa a palavra santidade ao Senhor. Se o teu pastor tiver uma vida torta, aí a tua vida piora mais ainda. Porque além de você não ser aceito, ele também não é.
Toda vez que você se apresenta diante de Deus, Ele olha para você e vê se tem uma mão sobre a tua cabeça. Se Ele não vê essa mão sobre a tua cabeça, tudo que você faz fica aqui mesmo onde você faz. É por isso que você sempre tem que ter um líder. Você já reparou que a vida ela é liderada por alguém? Ou tu nunca reparou isso também? Hã? Como é que a gente vive? A gente não vive assim, ó, papai, mamãe, não é? Irmão mais velho, irmão segundo, o irmão terceiro, o irmão quarto, o irmão quinto e o irmão caçulinha. Cada um é uma hierarquia, ou não é assim? Aí a gente vai para o convívio social. Como é que é o convívio social? O convívio social é assim, ó: secretário, assistente social, vereadores, prefeitos, senadores, deputados, governadores, ministros e presidentes. Hierarquias. Ou não é assim? Tu consegue alguma coisa passando por cima de autoridades? Responda, gente. Aí eu digo para você, esse foi o pecado de Judas. Não era só o amor ao dinheiro. O problema de Judas é que ele estava aberto ao dinheiro e fechado ao aprendizado. Quando o teu coração está aberto para os benefícios que a obra de Deus trazem para você, mas fechado para o convívio e ensinamento que é prestado, você se torna um Judas. Porque você vai viver, mas não vai morrer por Cristo. Viver na presença de Cristo é diferente de morrer por Cristo. Que você é capaz de ter todos os benefícios aqui. E isso é Bíblia. Isso é Bíblia, tá? A Bíblia diz isso. O próprio Jesus disse assim, ó: chegarão diante de mim e dirão: Senhor, eu curei, ressuscitei morto, preguei, cantei, rodei, curei, sapato. Tive todos os benefícios de alguém cheio do Espírito Santo. Jesus vai olhar e vai dizer: se eu te disser que eu não sei nem quem tu é, como é que fica? Isso é perigoso, cara. Isso é muito perigoso para a gente. Essa é a luta que você tem que manter todos os dias com você. E se eu sou incapaz de olhar a Bíblia e cumprir aquilo que nela está escrito, não faz sentido eu estar aqui. Não faz nenhum sentido. Nenhum. Isso já acaba com qualquer argumento que você tenha da sociedade atual, né? Eu quero dizer para você uma coisa: se você quebrar essa honra, o princípio da honra, você já quebrou pelo menos, no mínimo aí, 90% das tuas chances de entrar no céu. E agora nasce uma coisa no nosso coração. A mesma coisa que nasceu no coração de Judas. Abre aí comigo o capítulo 27.
do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 4 e versículo 5. Vamos tomar café primeiro? Na volta a gente conclui. Mas já deixa escrito. Mateus, capítulo 27, versículo 4 e versículo 5. E para você provar que ele sentiu tanto remorso, que a consciência o chicoteia de tal forma que ele não consegue sair dali para se reunir com Jesus ou esperar o tempo passar. Ele sai dali para se enforcar. Porque melhor para ele é estar morto do que consertar o erro que ele cometeu. Conhece alguém assim? Que prefere perder tudo que tem do que chegar a dizer eu errei. Conhece alguém assim? Conhece alguém que prefere deixar ir embora do que dizer não, vem cá, a gente pode consertar isso? Conhece alguém assim? Conhece porque você é assim. Eu sou assim. A gente assume a posição de vítima para não consertar erros cometidos por nós mesmos. A gente assume a posição de vítima para não dizer isso também foi culpa minha. A gente pode melhorar isso aqui. E aí acontece uma coisa muito triste com ele. Bíblia de novo. Atos, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 16, 17 e 18. Só para a gente entender o contexto, versículo 16. Irmãos, era necessário que se cumprisse a escrita que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Isso aqui remete àquela ocasião em que Jesus estava orando, depois da amarga noite de madrugada que passou. E ele faz aquele ato que é conhecido por nós até hoje. Famoso. Há quem diga que ele beijou. Só que a tradição isso aqui é muito sério. Quantos aqui chega para o marido, para a esposa e dá-lhe beijinho aqui na testa, né? Porque isso quer dizer o quê? Laço inseparável. É a melhor forma de mostrar para alguém o quanto você sente amor por ela. Você beija ele na testa. Judas, para discernir Jesus dos outros. E aí Jesus diz para ele assim:
Filho do Homem com medo. Ah, meu amigo, traístes o Filho do Homem com medo. A pior coisa que a gente pode sofrer é a disselação emocional. O que é isso? É quando alguém muito próximo a nós faz alguma coisa que a gente interpreta como levar uma cala nas costas. Isso dilacera o nosso coração. Isso dilacera a gente por dentro. Eu arrisco dizer que é uma ferida praticamente incurável. Praticamente porque tem cura. A não ser que você não queira buscar essa cura. O tratamento é que não é tão agradável, mas tem cura. Mas a dor da traição, ela é ruim porque já diz a palavra traição. A traição, ela não vem de alguém que eu não conheço, não é? Ela não vem de pessoas que não têm nenhum acesso à minha vida. Traição é de pessoas que vêm do nosso convívio, íntimos, frequentam a nossa casa, são amigos que nós confidenciamos segredos, às vezes até pior. Vem de quem dorme na nossa cama. E graças a Deus não era o caso de Judas. Judas era próximo, mas não era tão íntimo de Jesus assim. E daí o versículo 17. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Por isso, a traição é tão ruim. Só que olha o que acontece com ele. Versículo 18. Ora, este homem adquiriu um campo, o preço da iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Sabe o que está acontecendo aqui? Quando ele se enforcou, o galho que ele estava enforcado quebrou-se. E deve ter sido de uma altura tão grande que o corpo dele se rompeu. E todas as suas vísceras ficaram de fora. E o dinheiro com que ele traiu Jesus foi usado pelo Sinédrio para comprar um terreno, aonde era usado para enterrar pessoas que eram chamados de ímpios, ou o nosso popular português, indigente. Pessoas que não têm identificação alguma. Assassinos, pedófilos, né? Criminosos que eram considerados impuros, negligentes, fora da margem da sociedade, quando assassinadas ou mortas ou morriam por alguma ocasião, eram enterradas nesse terreno que foi comprado com as 30 moedas que Judas recebeu para trair Jesus. E esse foi o fim de alguém que andou com Jesus. A nossa reflexão devia ser essa hoje. Não olhar para o cara que traiu, que teve uma atitude tão covarde como essa, mas alguém que teve coragem de dar lugar ao diabo a esse ponto, tendo andado com Jesus. Nem todo mundo está aqui
que vem para cá vai mudar. Então, o teu coração, o meu coração, o nosso coração precisa estar separado para isso. Não estou dizendo que ele vai trair a gente, coisa do tipo, não. Eu estou dizendo que a gente vai continuar pregando, continuar orando, continuar cheio do Espírito Santo, e alguém que está do nosso lado vai continuar do mesmo jeito que chegou. Mas vai continuar ali, não vai sair dali. E infelizmente, um dia, quando chegar a hora, essa pessoa que frequentou o mesmo lugar que você, teve o mesmo ensinamento que o seu, vai para o inferno. Porque ouviu, mas não abriu o coração. Ouviu, mas não mudou, não melhorou. Ou não quis mudar, não quis melhorar. Não quis receber. Simplesmente porque quebrou um princípio. Não honrou ao mestre. Se você quebra esse princípio de honra, no mais básico possível, seja com pai e mãe, marido e mulher, seja com o que for, você corre um grande risco. Porque o teu coração fica preso. E você não consegue abrir ele para nada mais. Porque como é que eu vou respeitar alguém que não é do meu sangue, se eu não respeito nem quem é do meu sangue? Entende? Como é que eu vou honrar alguém que não é do meu sangue, se eu não honro nem quem é do meu sangue? E daí parte aquela pregação que a gente ouviu domingo, para coisas que não mudam, e só vai abrindo brecha para demônios. Por quê? Porque nós damos essa legalidade. Sabe por quê? A gente vem para cá e a gente já está acostumado a desonrar pessoas. A gente já está acostumado a desrespeitar autoridades. A gente já está acostumado a quebrar protocolos, a quebrar princípios bíblicos. E aí, partindo isso, vira corriqueiro em nossas vidas. E a gente senta aí, ouve, e olha, e nada melhora, nada muda. Nada acontece. Porque o teu coração se fechou. Para você e para mim hoje, a palavra é a seguinte: eu não quero ser assim. Fique de pé.